Olá, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em todos os nossos lares. Que bom estarmos juntos novamente aqui para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Antes, eu quero trazer alguns avisos. Como tenho falado, já trouxe pela manhã, trouxe num vídeo específico só para a igreja. Nós pensamos na reunião na última terça-feira e, juntamente com a liderança de serviço da igreja, decidi voltarmos já pensando nas nossas crianças, nos nossos idosos, nos que participam dos grupos de risco. Pensando neles, decidimos voltar somente no dia 19 de julho. Então, voltaremos no dia 19 de julho. Alguns irmãos estão perguntando, pastor, teremos os 2 cultos? Irmãos, conforme eu estou pesquisando, possivelmente nós tenhamos um culto na parte da tarde. Eu ainda estou vendo horário com os irmãos. Essa semana entrarei em contato com os irmãos para vermos possíveis horários. Tudo indica que 17 horas às 18h30, tudo indica, né? Então teríamos um culto e aí estamos vendo horários com os irmãos. Temos 2 aniversariantes nessa semana, né? Na realidade, 2 pessoas que amamos muito. Como eu falei pela manhã, Edna Paiva está aniversariando hoje, né? E a minha oração novamente, Edna, é que o Senhor abençoe e guarde você e sua família, que o seu coração esteja sempre cheio do poder e do amor do Senhor e que a sua fala seja sempre a fala poderosa do Espírito Santo. E Vitória, no dia 28, Vitória é filha da irmã Rosângela, né? E a minha oração, como pela manhã, Vitorinha, é que você mantenha seu sorriso e seu coração nas mãos do Mestre, que a fala do Senhor seja sempre a sua fala. Parabéns, Edna. Parabéns, Vitória, que o Senhor sempre abençoe e guarde vocês. Estamos falando sobre Lucas capítulo 10. Lucas 10, nos versos 38 a 42, li pela manhã. Leremos o mesmo texto agora à noite para que compreendamos nessa continuação do que comecei a falar pela manhã. Agora à noite eu estarei falando sobre uma visita especial. Entendendo. A minha oração é que a gente veja essa parte da noite como complementação da manhã. Lucas 10, 38 a 42, diz assim o texto bíblico. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, pela manhã, eu trouxe um questionamento, né? O que você faria se o mestre chegasse em sua casa? Na realidade, bem direto, como você receberia Jesus em sua casa? Pela manhã vimos que Marta viu Jesus como um hóspede importante, mas um hóspede. E Maria viu Jesus como mestre. E meu intuito agora à noite é tentarmos explicar nessa situação quais são as consequências de quem vê Jesus como um hóspede importante, quais são as consequências de quem vê Jesus como mestre. Então a gente percebe que na atitude de Maria, ou aliás de Marta, na atitude de Marta, ver Jesus como um hóspede importante, a gente tem consequências. Vamos começar a perceber isso. E eu
percebo essa parte do texto falando sobre as ocupações diárias e entendo que as ocupações diárias objetificam o ser humano. É nosso primeiro ensinamento desta noite. As ocupações diárias objetificam o ser humano. Quando eu estava pensando nesse texto, eu pensei na palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos 4 a 6. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos 4 a 6. Quando o apóstolo fala ao seu discípulo assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, perceba que quando a Bíblia se refere às coisas do homem, a gente percebe claramente que o homem se envolve com coisas do homem. Quando eu falo de homem, eu falo de ser humano. Quando o ser humano se envolve com as coisas de Deus, Deus é quem providencia o mantimento, é quem providencia a instrução, né? É quem providencia a necessidade, né? Aquilo que era necessário. Tá? Então, nesse sentido, eu quero levar os irmãos a Eclesiastes. Vejam, quando eu falo sobre objetificação de ser humano, eu lembro bem de Eclesiastes, porque já no final da vida, o escritor de Eclesiastes, o rei Salomão, ele começa a analisar como foi a vida dele, né? E aí a gente descobre muitas informações importantes no livro de Eclesiastes. É um livro muito importante. Capítulo 1, verso 14 de Eclesiastes, o escritor diz assim: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Eu olho para esse texto e penso como fica o ensinamento do comércio, do mercado, da mídia no dia de hoje. Porque a mídia, ela leva você, o comércio nesse mercado, leva você a entender que você precisa fazer de tudo para que a sua imagem seja uma imagem que prepondere diante das outras pessoas, seja uma imagem que se destaque diante das outras pessoas, que você seja sempre o melhor, a melhor diante das outras pessoas, né? E o escritor de Eclesiastes, que já estava no final da vida, depois de ter tentado de tudo nessa sobrevivência, diz: é como se fosse correr atrás do vento. Tudo é inútil. Tudo é inútil. Quando a gente, caminhando mais um pouquinho à frente, lê Eclesiastes capítulo 4, no verso 4, Salomão diz assim: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Então veja que Salomão diz, sábio realmente, né? Todo o trabalho, toda a realização vão surgir da competição que existe entre as pessoas. Eu lembro de alguns fatos na minha carreira. Por exemplo, pouco antes de me formar em psicologia, eu entrei já em algumas provas, né, para trabalhar dentro da universidade. E enquanto eu estava numa daquelas provas, eu notei que cerca de 10 a 15 colegas de aula ou de sala de aula estavam fazendo a prova junto comigo, né? E eu observei para elas. Aqui está a nossa primeira competição. O mercado é competitivo e só se destaca o melhor. Foi a minha observação na hora. Competição, um contra o outro. E aí Salomão diz: é como correr atrás do vento. É inútil.
Não tem como você pegar vento. É inútil. Né? Mas todo o trabalho embaixo do céu, ele aparece exatamente por causa da competição humana. A fala de Jesus Cristo em João capítulo 6, no verso 27, é exatamente para que vá de encontro a isso. João 6, 27. Jesus Cristo diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Veja que Deus deixa claro que a comida é com Ele. É Ele que providencia. E quando o mercado entra na nossa vida, ele entra exatamente para dizer que a gente precisa não depender das pessoas. A gente tem que ser sempre melhor, sempre melhor. A gente tem que estar sempre na ponta, sempre fazendo muitos cursos, sempre se destacando, né? E de repente chega no final da vida, percebe que o escritor de Eclesiastes faz esse questionamento: para quem você vai deixar o que você juntou? Jesus Cristo conta uma parábola em relação a isso, né? De alguém que não tinha mais onde juntar a sua colheita e aí fez outro celeiro e disse: agora sim eu posso desfrutar. E aí Jesus diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. O que tens? Para quem vai ficar? A gente percebe que essa era a luta de Marta. Essa era a luta de Marta. Veja o verso 40. A gente está em Lucas 10, verso 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Marta estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus Cristo, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Veja que Marta, a gente vai ver já, mas Marta vai fazer queixa a Jesus, como se Jesus pudesse dizer a Maria: Maria, eu exijo que você vá arrumar ou vá ajudar a sua irmã no serviço. E Marta meio que cobra do mestre: manda ela vir me ajudar, Senhor. Emildson, como é que é o comportamento de Marta nisso tudo? Primeiro, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não estou dizendo que trabalhar é errado, que se ocupar das coisas humanas é errado. Eu estou dizendo que colocar isso como preferência traz problemas. Vamos analisar algumas atitudes de Marta. Veja, Marta se empenhou com muito serviço. Muito serviço gera desgaste e ansiedade. Porque você pega muito serviço e tem que dar conta daquilo que pegou. Você vai ter que dar conta dos afazeres, daquilo que você se responsabilizou. Então isso gera ansiedade. Porque quando você trabalha muito, de repente, nesse dar conta, você começa a ser questionado: será que vai dar tempo? Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Isso gera ameaça, e a ameaça gera ansiedade. Gera desgaste, porque você vai ficar questionando sobre algo que você não sabe, porque é futuro, se vai dar tempo, se não vai. A gente está falando de futuro. Gera ansiedade e desgaste. Veja, Marta se vitimizou. Marta se mostrou como vítima. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Como se o Senhor estivesse agindo contra a própria Marta. Como se o Senhor tivesse visto Maria realizar coisas erradas e não chamou a atenção de Maria para que Maria fosse ajudar a Marta. Como se Maria estivesse errada e o Senhor estivesse num vocabulário bem nordestino, acoitando as coisas, os erros de Maria. Marta se vitimizou, se apresentou como vítima. Mas por que Marta se apresentou como vítima? Porque na realidade Marta viu o serviço desconectado da obra.
viu o serviço desconectado da obra. Mais à frente você vai entender por que eu disse isso. E muitos de nós praticamos a obra sem o Senhor da obra. Muitos de nós. Muitos de nós servimos por servir. Por talvez questionar no futuro, né? Por que o fulano não está fazendo? Por que só eu tenho que fazer? Né? Por que ele recebe mais louros do que eu? Por que ele merece mais que eu? Por que enquanto eu trabalho ele não está trabalhando? E meio que às vezes a gente quase que faz essa cobrança de Marta a Jesus Cristo. Ô Senhor, por que ele faz e eu... Por que ele não faz e eu tenho que fazer? Por que o Senhor não manda ele fazer também? Serviço desconectado da obra. Isso gera desgaste, cansaço, ansiedade. Marta preferenciou o secundário e descartou o principal. Na fala de Jesus, a gente percebe que para Jesus o que Marta estava fazendo era secundário. O principal não era aquilo ali. Marta preferenciou o secundário. E isso gerou estresse e competição. Estresse e competição. E aí Marta priorizou a sua imagem. Na realidade, Marta possivelmente estivesse questionando a Jesus Cristo. Senhor, tu não estás vendo o que eu estou fazendo? Olha para mim, olha o que eu estou fazendo, olha o resultado da minha obra. Ela priorizou a imagem. E ela cobra essa imagem de Jesus Cristo exatamente porque ela percebeu que o intento não estava dando certo. Aquilo que ela estava investindo não estava virando capital social. Entenderam a linguagem? Eu vou falar algo que é bem rasteiro e muitos de nós falamos de vez em quando. Senhor, pelo amor de Deus, olha só, Marta falando num vocabulário bem nosso. Senhor, pelo amor de Deus, eu fico com o osso e ela come o filé. Marta sentiu inveja, possivelmente, por não estar no lugar de Maria. Possivelmente tenha sentido inveja. Por isso ficou indignada. Marta possivelmente tenha tido vontade de estar descansando ali aos pés do Mestre. Mas Marta não compreendeu que Cristo veio para servir e não para ser servido. Marta não compreendeu que Cristo estava ali por causa delas, por causa de pessoas, e não por causa de afazeres. Ele veio para servir. Ele não estava muito preocupado com o serviço que estavam colocando para ele. Marta não percebeu que Jesus tinha maior interesse em sua pessoa do que no seu serviço. Ela não percebeu isso. Ela não percebeu isso. E veja o verso 41, como o Senhor responde a Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O importante não é o que você está fazendo, Marta, foi o que o Senhor disse a ela. Você está inquieta por muitas coisas. Eu não sei, em relação a isso, meu irmão, minha irmã, se você se identifica. Mas se você se identifica, a gente passa por próximo ensinamento. Preste atenção no próximo ensinamento, porque a gente percebe, de repente, o que o texto nos ensina. As ocupações diárias objetificam o ser humano, mas o nosso próximo ensinamento, né, é de quem vê o Senhor como mestre. Quem entende sua função não se embaraça com os periféricos. Vou repetir. Quem entende sua função não se embaraça com os periféricos. O que é periférico, Emildson? É o que se situa na periferia. O que é periferia? Periferia é o que fica nos arredores de algum lugar. Isso é periferia. E aí eu preciso falar um pouquinho de visão periférica. O que é visão periférica? Vamos lá, eu vou ler um conceito técnico, né, que eu tirei
de uma clínica de oftalmologia. A visão periférica é a capacidade do indivíduo de enxergar pontos à sua frente e ao redor do seu campo visual, ou seja, é aquela que se forma fora da mácula na periferia da retina. Entendeu? O que é visão periférica? Trata-se de uma visão pouco rica em detalhes, onde o indivíduo percebe a presença dos objetos e movimentos, mas nada nítido, quase desfocado. Se vê tudo por cima, na periferia. O que está ao redor, o que interessa mesmo, não se vê. E aí eu queria levar um diálogo bíblico para que nós entendêssemos um pouco mais sobre o que eu quero dizer com quem entende sua função não se embaraça com os periféricos. E aqui eu estou falando de Maria. Maria que estava aos pés do Mestre. Vamos lá para João capítulo 18, nos versos 33 a 36. Eu não vou ler o texto, eu só vou destacar duas falas. Duas falas. Pilatos está com Jesus. E aí Pilatos pergunta a ele. A gente está em João 18, 33 a 36. Contexto você tem. Mas a questão de Pilatos é crucial. Veja, crucial de cruz mesmo. Pilatos pergunta a Jesus, você é o rei dos judeus? E aí Jesus tem um diálogo com ele, mas o que me interessa nesse momento é a fala de Jesus, a resposta de Jesus para Pilatos. Ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Na realidade, muitos de nós sentimos ansiedade exatamente porque nós nos colocamos nessa vida como se pertencêssemos ao mundo, a essa vida do mundo. Que eu orei pela manhã dizendo que jaz no mal, ou está morto no mal. Por isso, muitos de nós têm ansiedade alta, mas Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo. Em Lucas capítulo 17, nos versos 20 e 21, Lucas 17, 20 e 21, o evangelista diz assim, certa vez, tendo sido Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O texto original pode deixar entender também que o reino de Deus está em nós, então tanto faz essa tradução, está entre vocês ou está em vocês. Na realidade, Maria entendeu claramente o que Marta não conseguiu entender. Para Marta, Jesus era um hóspede muito especial. Era valoroso, mas era um hóspede. Era muito especial. Era alguém que amava muito, mas era um hóspede. E Maria entendeu que Jesus era o Mestre. Por isso ela se expôs com seus discípulos ali, com seus talmidins, meio que eu também quero ser talmidim do Senhor. Discípulo, discípula no caso dela. Maria entendeu claramente que aqueles afazeres todos, aquelas arrumações todas, os esmeros, né, no cuidar da louça, das arrumações, das coisas da casa, era tudo secundário para o Mestre. O que importava para o Mestre é que todos estivessem ali juntos para desfrutar da companhia dele, dos ensinamentos do Mestre. O que eu vejo em Marta? Aliás, em Maria. Né? O que eu vejo em Maria? Quando eu vejo Maria, quando eu olho para Maria, eu simplesmente vejo ela entendendo o reino de Deus. Romanos capítulo 14, no verso 17. Romanos 14,
17, eu teria que conferir, irmãos, se é 14, aliás, se é 17 ou 7, deixa eu conferir aqui. Romanos. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, diz a palavra de Deus, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é composto de coisas materiais. Não é composto de coisas materiais. Ele é composto de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E veja, justiça, paz e alegria não são objetivos, não são consequências. Se você corre atrás de justiça, paz e alegria com seus próprios esforços, você não vai conseguir. Justiça, paz e alegria são consequências de quem realmente entende o que é o reino de Deus e quem está exatamente cumprindo as funções do reino de Deus, que se vê como um súdito do Senhor. É assim que funciona na palavra de Deus. Então, para fechar, vamos ver como é que eu vejo Maria nessa situação. Primeiro, o verso 39, ele é um verso que na Bíblia Viva, aliás, na Nova Versão Internacional, é muito, mas muito parecido com a tradução original no grego. O verso 39 diz, Lucas 10, 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Para quê? Para que Maria estava ali com os discípulos? Para ouvir a palavra do Senhor. Exatamente assim, ouvindo a sua palavra. Estar aos pés do Mestre era para ouvir as palavras dele. Veja, enquanto Marta se ocupava com as coisas materiais, Maria se preocupou com as coisas espirituais. A gente tem literalmente aqui material versus espiritual. Literalmente. E torno a dizer, não é que Marta estivesse errada. Eu entendo que Marta priorizou o material em detrimento do espiritual. O secundário em detrimento do mais importante. Mas vamos lá. A tradução é muito parecida com a original, muito, né? Quase idêntica. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Maria tinha um objetivo claro. Isso gera foco e critério. Eu sei o que eu quero. Se eu sei o que eu quero, o que não interessa eu afasto. Eu afasto. Mas esse foco, esse critério é de quem tem objetivo, quem tem sentido de vida. Eu já sei para onde ir. Eu quero estar aos pés do Mestre. Não se ocupa com coisas que possam atrapalhar o objetivo principal. Como o apóstolo Paulo falou no texto que eu li. O soldado não se ocupa com as coisas do mundo. Ele se ocupa com as coisas do Senhor dele. Perceba, ela tinha claro o objetivo. Isso gera foco e critério. Ela quebrou as regras sociais. Irmãos, aqui a gente tem um texto de quebra de regras sociais. Mulheres precisam estar com as tarefas domésticas. Marta estava seguindo as regras sociais. Mulheres precisam estar para arrumar a casa, fazer a comida, servir bem servido, né? Estar sempre ali preparada para atender quem precisa ser atendido. E Maria quebrou essa regra. Não, eu quero ser talmidim também, pelo menos nesse momento. Eu quero sentar-me para ouvir o Senhor falar. O texto não deixa claro se teve um diálogo antes entre as duas. O fato é que ela quebra as regras para estar aos pés do Mestre.
Maria optou pela palavra, literalmente, porque é assim que o Senhor é descrito em João capítulo 1. A palavra, o verbo que se fez carne. Maria optou pela palavra. Mas perceba, eu quero deixar isso bem claro, porque eu quero entender e deixar bem claro que aos pés do Mestre há compreensão do senhorio de Cristo. Aos pés do Mestre há a compreensão do seu senhorio. Claramente. E o que gera isso, Emildson? Fé. Quando eu me refiro a fé, estou me referindo à confiança. Fé, amor, sabedoria, discernimento, justiça. Fé, amor, sabedoria, discernimento e justiça. Quem se ocupa com as coisas materiais confunde tudo isso. Porque as coisas materiais se preocupam com a imagem que você vai projetar, com a disputa para projetar essa imagem. Quem está aos pés do Mestre entende claramente fé, amor, sabedoria, discernimento e justiça. Veja o verso 42, já bem no finalzinho, estou terminando. O verso 42 diz assim: todavia, apenas uma é necessária. Essa é a fala de Jesus para Marta. Marta, você está se ocupando com muitas coisas, somente uma é necessária aqui. E Maria escolheu exatamente o que precisava ser feito, ou seja, está aos meus pés, ouvindo a minha palavra, a minha fala, os meus ensinamentos. E assim, ele diz, Maria escolheu a boa parte, que era exatamente assim. E ele diz, esta não lhe será tirada. Ou seja, ele respondeu a Marta assim, Maria continuará aos meus pés ouvindo o que eu tenho a dizer. Essa fala é tremenda, irmãos. Porque a gente claramente entende que se você se preocupa com as coisas materiais, as coisas espirituais serão deixadas de lado. Se você optar pelas coisas materiais, aliás, espirituais, as coisas materiais serão deixadas de lado. E você vai ter o necessário. Mas aqui vai uma observação. A sociedade opta pelas coisas materiais. E quando eu pensei nessa mensagem de hoje, nas duas partes, eu pensei em colocar você numa reflexão, né? Isso começou na segunda-feira passada, né? Para colocar você numa reflexão. Você pensa como Marta ou como Maria? Você entende que Jesus Cristo é apenas um hóspede especial? E se você entende que Jesus Cristo é apenas um hóspede especial, você vai entender que Jesus Cristo precisa ser atendido por você nas coisas materiais, nas ocupações materiais, nas ocupações diárias. Mas entenda, as ocupações diárias objetificam você. As pessoas só dão valor a você quando você apresenta essas ocupações bem realizadas. Mas se você pensa como Maria, você vai entender que o que importa é estar aos pés do Mestre. As ocupações materiais são acréscimos. Quem entende que precisa estar aos pés do Mestre, entende claramente e não se embaraça com os periféricos, com a visão somente da vizinhança. Essa é a nossa reflexão. E a minha oração é que entendamos assim. Na realidade, você escolhe aonde você estará. E eu quero deixar um texto para ajudar você. Mateus capítulo 6, nos versos 33 e 34. Esse texto que vocês praticamente não me ouvem falar. Diz assim, Mateus 6, 33 e 34. Quando Jesus, ao mesmo tempo, lá antes um pouquinho, diz: por que vocês estão ansiosos com o que comer ou com o que vestir? Ele diz assim: busquem, pois, primeiro o lugar
em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. E aqui tem uma frase final que fecha literalmente com o que eu chamo de chave de ouro. Isso aqui é ensinamento tremendo, irmãos. Basta a cada dia seu próprio mal. Basta a cada dia seu próprio mal. Por que você vai se preocupar com amanhã se hoje você já tem coisas para pensar e o dia é apresentado de forma mal? Por causa das preocupações, por causa das obrigações, por causa das funções, por causa das imagens, por causa de um bocado de coisas que de repente sobrecarregam o ser humano. Enfim, a pergunta é: hóspede ou mestre? Aliás, hóspede é especial, né? Porque é especial. Hóspede especial ou mestre? Material ou espiritual? Decida. Vamos orar. Senhor, a minha oração nesse momento é que o Senhor esteja trabalhando cada mente e cada coração que está vendo esta mensagem. A minha oração é que o Senhor haja poderosamente, convencendo com seu Espírito o que precisamos fazer, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Nos ajuda a sempre, no nosso dia a dia, optarmos pelo reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, porque sei que no reino não tem disputa, não tem imagem a ser zelada, não vai ter ansiedade, ou não tem já ansiedade, não tem medo, Senhor. No reino, o que impera é fé, amor, paz, discernimento, e que o Senhor, com a sua justiça, esteja nos convencendo disso. Que a sabedoria de Deus esteja conosco. Eu quero continuar pedindo, Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelos médicos, aliás, por todo o pessoal da saúde que está de ponta, aguentando toda essa pressão nos hospitais, nos postos de saúde. Quero te pedir pelos governantes desse mundo para que o Senhor mostre o que fazer. Quero te pedir pelas famílias que sofrem com seus familiares doentes e alguns que faleceram infelizmente. E quero te agradecer, Senhor, porque Tu tens permitido que muitos sejam curados. A minha oração é que essa semana seja uma semana, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua unção estejam sobre nós. Assim eu oro, entendendo que o Teu Espírito Santo convence claramente a quem se coloca a ser convencido. Eu oro no nome de Jesus, entendendo que o Teu amor, a Tua graça e a Tua unção sempre estarão com aqueles que estão contigo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Fé, amor, discernimento, sabedoria, justiça. Que suas palavras sejam cheias do poder da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor nos abençoe.